Bom, então como a gente já comentou, nós temos aqui os campos, só que os campos ainda estão abertos. Eles são meros input type, text ou e-mail ou qualquer coisa que seja, tá? E como que funciona a validação de formulários aqui no lado do front-end, ok? A validação de formulários, ela tem alguma validação básica na parte do próprio navegador. Então, por exemplo, se eu tiver aqui no nome e sobrenome e falar que esse campo aqui é requerido, basta eu colocar required, ok? Quando eu dizer que esse campo, quando eu falar que esse campo aqui é required, o que, que ele vai fazer? Eu vou só incluir um cara aqui, vou finalizar o pedido, eu vou tentar submeter e ele vai falar assim: olha, existe um campo aqui que ele é requerido. Antes dele começar a dar algum erro aqui pra gente, vamos só fazer um ajuste, que seria o quê? Chegar aqui no pay order, eu vou subir esse pay order aqui, a gente vai colocar ele mais para cá, e lá no componente pay order, vou substituir isso aqui para submit, ok? A gente vai tirar aqui esse onClick e nós iremos utilizar esse método aqui pay order em outra situação, ok? Então, voltando aqui, vamos tentar clicar aqui em pagar e ele falou que, olha, por favor, preencha esse campo. Meu computador aqui ele está em inglês, então por isso que ele aparece. Então, tem algumas validações básicas aqui, ok? Só que essas validações, como o próprio nome já diz, elas são bem superficiais. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, eu coloquei aqui como required, ok? E, por exemplo, o celular, ele é required também. Então eu coloquei aqui, vamos lá, nome, e-mail e telefone. E agora eu vou preencher, tá? Eu vou tentar dar um submit, ele falou, esse campo ele é requerido, então o que, que eu vou fazer? Vou fazer igual todo mundo aqui, vou preencher com 3x. Daí eu vou clicar aqui em pagar. Beleza, então os 3x aqui, ou triple X, funcionou. Beleza? Aqui eu vou colocar teste. Será que ele vai funcionar? Bom, ele não funcionou, ele já falou que é um tipo e-mail, mas eu posso enganar aqui, eu posso colocar qualquer coisa, ok? E aqui no celular, como funciona, né? Como que eu vou validar o celular? Porque eu tenho que indicar para a pessoa que ela precisa digitar o DDD, então ela precisa lá no teclado dela digitar o parêntese 12, ou então eu tenho que colocar 12 manualmente, aceitar ABC. Então você começa a perceber o quanto a validação no front-end ou a validação no lado do navegador, ela é falha nesse sentido, porque ela permite, como o próprio nome diz, uma validação muito simples. Então se faz necessário o uso de uma biblioteca como, por exemplo, a React Hook Form, tá? Então, o que que essa biblioteca faz aqui? Essa biblioteca, ela é um conjunto de funcionalidades que vai permitir que você acrescente validações muito mais elaboradas, que não só protegem os seus dados, a sua aplicação front-end, mas também ela melhore muito a experiência do usuário, porque só o fato de você acrescentar eventualmente uma mensagem abaixo do campo falando assim, olha, você está tentando digitar, eventualmente, vamos pegar o caso aqui de uma data, né? Data de validade. Olha, você apertou o teclado aí e digitou 19, então está dando 2019, né? A data, ela é uma data antiga, anterior a hoje. Então, essas coisas não dá para fazer no navegador. Então, é por isso que a gente vai utilizar essa biblioteca, uma biblioteca bastante interessante, muito fácil, inclusive, de ser utilizada. Ela cobre não só os casos mais básicos, mas também como os casos mais elaborados. E nós iremos começar aqui utilizando essa biblioteca, então nós vamos instalá-la aqui no nosso projeto. Vou só separar um console, então comando de sempre do npm e depois, logo na sequência, falando em React Hook Form, nós iremos também aprender como que a gente consegue integrar uma outra biblioteca, que seria a biblioteca de máscara. As duas coisas são coisas bem diferentes, tá? Uma coisa é eu validar campo e outra coisa é eu mascarar o campo. O que é o mascarar o campo? É eu acrescentar um formato que aquele formato ele nivela a nossa informação e também ajuda, claro, a validação. Porque, por exemplo, se eu colocar uma máscara que aceita só os campos de telefone, a validação fica quase que implícita. Só se pegar um cara meio teimoso lá e tentar fazer alguma coisa meio hacker lá, beleza? Mas não é o caso. Então vamos lá. Então ele tem um manual aqui
bem fácil que a gente vai seguir ele inicialmente e depois a gente vai começar a extrapolar para os casos, como eu já mostrei, que são os casos mais avançados. Então, tudo que a gente precisa fazer é começar importando, beleza? Esse cara aqui e já avisando, se você quiser ver como é que eu faço e depois nas próximas aulas implementar o código final, fica à vontade, ou então você vai digitando aqui junto comigo, porque daí você já vai aprendendo como se faz na prática. Então, o que, que ele tem aqui? Eventualmente, o tipo dos campos. Então, vou colocar field form, por exemplo, field form inputs. Aqui, nós iremos acrescentar só 2 campos, ok? Quais são os campos? Vou colocar field values aqui. Então, o primeiro campo, full name. E segundo, e-mail. E o terceiro, mobile. Beleza? Então a gente acrescentou aqui. E que mais? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o uso desses 2 códigos aqui. Quais são? O que são esses códigos? Eu já vou mostrar para você, já vou explicar para você como que isso funciona, tá? Então, olha só. Primeiro, eu utilizo o hook useForm. O que esse hook faz? Ele retorna para a gente todos esses métodos aqui, beleza? Então, nós iremos utilizar o método register ou register, handle submit, que ele captura o evento submit do formulário e executa esse método aqui para a gente do console, e depois o form state errors, que ele vai fazer? Ele vai mostrar o erro em questão para a gente. Como é que a gente adapta aqui a nossa situação? Então veja que aqui no formulário eu tenho um styled component, que na prática ele aponta para um form, ok? Então ele vai ter ali basicamente essas propriedades. Então basta eu copiar esse cara daqui e vou adaptar. Então, só para explicar aqui rapidamente, quando o formulário for submetido ou for feita uma submissão através daquele botão que a gente acabou de adaptar aqui, vamos pegar o botão, o pay order, que agora ele está dentro do formulário, tá? Então, o pay order está como type submit, tirei aquela função onChange, é bom você tirar também, ok? Ele está dentro do formulário. Se o pay order estiver assim, ó, fora do formulário como estava antigamente ou anteriormente, ele não vai funcionar. Então vou colocar ele aqui para dentro do formulário. E o que vai acontecer? Todas as vezes que o botão submit for pressionado, ele vai executar essa função aqui, ó, handle submit, que vai fazer todo o tratamento de dados e vai popular para a gente as informações de erro, barrando o submit do formulário ou permitindo aquele submit, que a permissão seria basicamente a execução dessa função. Vamos agora fazer o seguinte, vamos pegar aqui e vamos registrar o nosso primeiro campo, ok? Que esse primeiro campo seria o campo de full name. Então vou colocar aqui, ó, só substituir isso daqui pelo mesmo nome que está aqui. É importante você nivelar esses nomes, então vou colocar aqui, ó, full name, senão ele vai ter um problema, ok? E o método register, ele vai adicionar algumas propriedades para a gente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, vou tirar esse required e vou colocar aqui o register. E o que está acontecendo? Deixa eu só adaptar e colocar aqui full name. O que está acontecendo aqui? Tá? Você percebeu que ele está falando assim, olha, a propriedade name, ela está especificada mais de uma vez. Você só precisa usar uma ou então dar um override. O que está acontecendo? Se você for olhar por baixo do capô, o método register, ele basicamente ele incorpora para a gente 3 propriedades, ou melhor, 4 propriedades. Quais são essas propriedades aqui? Vamos ver se a gente acha, eu vou pegar ali na documentação. Essas propriedades do método register basicamente vai adicionar automaticamente, né, meio que por baixo dos panos, isso aqui. Deixa eu só pegar aqui. Register, ele vai adicionar aqui para a gente essas propriedades. Então, ele vai adicionar o quê? O onChange, onBlur, name e ref. Então, se eu quiser, inclusive, utilizar desse jeito, atribuir aqui o register para constantes, ok? Então, vou colocar aqui, ó, full name, ok? E for atribuindo manualmente, eu posso, sem problema nenhum. Então, eu vou chegar aqui e vou colocar, olha só, name, ok? Esse cara aqui vai ser o name ali de cima. Se eu quiser colocar agora aqui o ref, se eu quiser colocar agora aqui onChange e o onBlur, posso fazer isso? Posso. É a mesma coisa. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu atribuo para constantes individuais
e depois eu atribuo manualmente essas constantes aqui para o atributo do input, que já existe. Ok? Então veja que quando eu tinha anteriormente um name declarado, que era esse name aqui que estávamos utilizando quando estávamos fazendo na aula anterior, e agora eu acrescento o register, ele vai tentar definir o name duas vezes. Então o que acontece? Você precisa apagar essas propriedades, e se você quiser utilizar isso de uma forma resumida, você utiliza dessa forma aqui, ok? Colocando aqui esse operador para que ele tenha como retorno da função register o acrescentar essas propriedades aqui no input. E daí eu não preciso utilizar assim. O que torna bem mais fácil de se ler. Por quê? Porque agora eu só preciso ver isso, porque a gente precisa acrescentar required para todos os lados aqui. Beleza? Então, bacana. Então é isso aqui. É isso aqui que estamos fazendo para registrar uma validação. E agora aqui no segundo parâmetro, como você mesmo já viu, a gente tem aqui os requisitos desse campo, que no nosso caso é que ele é requerido. Então ele é requerido e eu não preciso dizer mais coisas, mas existem mais propriedades que eu posso adicionar, como por exemplo a quantidade mínima de caracteres. Se você quiser entender um pouco mais como que você pode executar a sua validação, aqui na própria documentação existe então alguns exemplos das propriedades que eles aceitam, né? Então, por exemplo, tem o required, tem o max length, max, min, no caso para números, né? Ele tem aqui, ó, o partner que ele aceita uma expressão regular, ou uma expressão que seria basicamente os caracteres que ele aceita ali, os tipos de caracteres. Enfim, tem bastante coisa que, inclusive, ele trabalha com data. É bem legal, bem interessante de você sempre analisar. Eu li a documentação, eu confesso que eu fiquei bastante surpreso como essa documentação ela está bem escrita, ok? Mas, como sempre, eu vou te ajudar aqui e nós iremos fazer o processo em conjunto. Fechou? Então isso daqui, ó, basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai negar o submit do form se esse campo aqui não estiver preenchido, ok? Daí ele vai barrar basicamente esse console log. Só que o que acontece agora? Se eu abrir aqui o console, eu teria que ver a informação de dados sendo enviado para lá, certo? Então eu preciso ver esse console log data. Então eu vou até colocar aqui, ó, data com a informação de data, ok? Então eu vou tentar clicar aqui no pagar e o que aconteceu? Ele focou o campo aqui para mim e não disse nada. Então a gente precisa entregar um feedback para o usuário. O que é o feedback? Uma resposta para ele falando assim, meu filho, olha só, o que você está colocando aqui não é válido. E como é que a gente consegue capturar essa informação? A gente consegue capturar assim, ó. Eu venho aqui e vou colocar, nesse caso aqui, chaves, vou colocar aqui, ó, errors.fullName. Então, se errors.fullName existe, eu vou, então, utilizar essa propriedade. Eu posso, em vez de colocar spam, um parágrafo, e posso colocar, inclusive, o método aqui, a classe error. Então, eu vou colocar aqui, ó, campo obrigatório. Ou então, eu posso colocar aqui, o nome e sobrenome é um campo obrigatório. É muito interessante e importante que você consiga, enfim, dizer para o usuário de uma forma leiga, para você não colocar lá do tipo, esse campo do tipo string, esse campo deve ser string. O usuário não é técnico, ele não sabe. Então você vai ter problemas com isso, beleza? Então essa aqui é a nossa primeira validação que a gente fez. A aula ficou até um pouquinho mais extensa que o normal, mas essa é a primeira validação que a gente fez e agora a gente vai adicionar mais campos validados e brincar um pouco mais com as validações aqui para que a gente possa deixar o nosso formulário turbinado, beleza? Então vamos lá.